Olá, bem-vindos ao Capital Sensei. Hoje vamos mergulhar fundo em um livro que é absolutamente essencial para qualquer um que queira ter sucesso no mundo dos investimentos. O Investidor Comportamental, do Dr. Daniel Crosby. Vamos explorar porque nossas próprias mentes são, muitas vezes, o maior obstáculo para a construção de riqueza. E como entender nossa própria psicologia é muito mais importante do que conhecer fórmulas financeiras complexas. Analisaremos as 4 principais áreas de risco comportamental que Crosby identifica: a neurológica, a psicológica, a sociológica e a emocional. Enquanto passamos por isso, tenho certeza de que muitos de vocês terão perguntas, ou até mesmo reconhecerão alguns de seus próprios erros passados no que discutirmos. Isso é perfeitamente normal e, na verdade, é algo bom. Sempre que possível, respondemos as perguntas nos comentários. Então, por favor, sintam-se à vontade para compartilhar seus pensamentos, suas dúvidas e suas histórias. Isso ajuda a todos a aprender e constrói uma comunidade de investidores mais inteligentes. Então, vamos começar. Por que investir é tão difícil para tantas pessoas? Se você apenas olhar para os dados de longo prazo, parece simples. O mercado de ações, ao longo de décadas, tem consistentemente subido. Se você apenas comprar uma cesta ampla de ações e mantê-la, é muito provável que se saia bem. Então, por que tantas pessoas perdem dinheiro? A resposta, como Daniel Crosby explica brilhantemente, tem muito pouco a ver com matemática e quase tudo a ver com nossos próprios cérebros. Pense desta forma: nossos cérebros são uma obra-prima da evolução, perfeitamente projetados para a sobrevivência na savana africana há 100 mil anos. Eles são construídos para tomar decisões rápidas, de vida ou morte. Viu um leão? Corra! Viu uma fruta madura? Coma! Não há tempo para planejamento estratégico de longo prazo quando um predador está te perseguindo. O problema é que estamos tentando usar esse hardware antigo, movido por instintos, para navegar no mundo moderno e complexo dos mercados financeiros. É uma combinação terrível. O primeiro ponto principal de Crosby é o que ele chama de neuroinvestimento, que analisa a biologia real de nossos cérebros. Dentro do seu crânio, você essencialmente tem 2 sistemas concorrentes. Há o sistema límbico, às vezes chamado de cérebro reptiliano, que é antigo, rápido e lida com emoções e instintos de sobrevivência. Depois há o córtex pré-frontal, o cérebro humano mais moderno, que é lento, lógico e lida com análises complexas. Quando o mercado de ações despenca de repente, que parte do seu cérebro você acha que assume o controle? Não é a parte calma e racional. Seu cérebro reptiliano grita perigo. Ele se sente exatamente da mesma forma que se sentiria se um predador saltasse dos arbustos. A resposta física é real. Sua frequência cardíaca aumenta. Suas palmas ficam suadas e seu corpo é inundado com cortisol, o hormônio do estresse. O instinto avassalador é fugir, vender tudo e ir para um lugar seguro. Este é um instinto de sobrevivência falhando em um contexto financeiro. Depois, há o outro lado da moeda: a descarga química de dopamina. A dopamina é o neurotransmissor do bem-estar e é liberada quando experimentamos algo prazeroso ou recompensador. Quando você escolhe uma ação e ela dispara, você recebe uma dose de dopamina. É uma sensação ótima. Parece que você é um gênio. O perigo é que isso pode se tornar viciante. Você começa a perseguir essa euforia, fazendo apostas cada vez mais arriscadas para obter a mesma emoção. Muito parecido com um jogador em um cassino. Pense na especulação desenfreada que vimos em coisas como as ações meme ou certas criptomoedas. As pessoas não estavam necessariamente fazendo cálculos racionais sobre o valor a longo prazo. Elas foram apanhadas pela empolgação, pelas histórias de milionários da noite para o dia e pelas constantes doses de dopamina ao verem suas contas subirem, mesmo que por um curto período. Seus cérebros reptilianos
estavam no controle total, eufóricos com a dopamina e ignorando completamente a parte racional do cérebro, que poderia estar sussurrando sobre o risco. Então, qual é a solução? Não podemos fazer uma cirurgia para remover nosso cérebro reptiliano. A resposta de Crosby é reconhecer essas realidades biológicas e construir sistemas para gerenciá-las. A chave é tomar suas decisões mais importantes quando seu cérebro racional está no comando, ou seja, quando você está calmo e o mercado está estável. É aqui que ter um plano de investimento por escrito é tão poderoso. É um contrato que você faz com seu eu futuro mais emocional. A automação é outra ferramenta poderosa. Configurar investimentos mensais automáticos tira o processo de tomada de decisão de suas mãos, para que você invista consistentemente, quer o mercado esteja em alta ou em baixa. Agora, passando do hardware biológico para o software mental, chegamos ao segundo pilar de Crosby, o psicoinvestimento. Isso lida com os vieses cognitivos, os atalhos mentais que nosso cérebro usa para dar sentido a um mundo complexo. Esses atalhos geralmente são úteis na vida diária, mas podem ser desastrosos quando se trata de dinheiro. Existem mais de 100 vieses cognitivos documentados, mas vamos nos concentrar em alguns dos mais prejudiciais para os investidores. O primeiro é o viés de confirmação. Essa é a nossa tendência natural de buscar e favorecer informações que confirmam o que já acreditamos, enquanto ignoramos informações que as contradizem. Digamos que você acredite que a empresa X é a próxima grande novidade. Você começará a encontrar subconscientemente todos os artigos de notícias, todos os relatórios de analistas e todos os comentários online que concordam com você. Você se sentirá mais inteligente e mais certo a cada evidência que confirma sua crença. Enquanto isso, você descartará, ignorará ou desacreditará qualquer notícia negativa como ruído de mercado ou escrita por alguém que simplesmente não entende. É como decidir que você quer comprar um certo tipo de carro e, de repente, você começa a ver aquele carro em todos os lugares na rua. Não é que existam mais deles. Seu cérebro está apenas filtrando o mundo para confirmar sua escolha. Em investimentos, isso é perigoso porque o impede de ver o quadro completo. Cria uma câmara de eco em sua cabeça, levando você a se concentrar excessivamente em um investimento que pode ter falhas sérias e objetivas. Em seguida, temos um dos vieses mais poderosos, o excesso de confiança. Aqui está um fato curioso. Estudo após estudo mostra que a grande maioria das pessoas, estamos falando de mais de 80 ou 90%, acredita que são motoristas acima da média. Isso é, claro, estatisticamente impossível. Somos programados para superestimar nossas próprias habilidades, e isso é especialmente verdadeiro em áreas onde sentimos que temos algum controle ou conhecimento. Em investimentos, o excesso de confiança é um matador de portfólios. Leva você a acreditar que pode ser mais esperto que o mercado. Você acha que pode escolher a próxima ação vencedora, prever os picos e vales do mercado ou que seus palpites são mais valiosos do que realmente são. Isso geralmente leva a negociações excessivas, que acumulam taxas e impostos e a assumir riscos demais em uma única ideia sobre a qual você se sente certo. O mercado tem uma maneira de humilhar até mesmo o gênio mais confiante. Depois, temos o que muitos economistas comportamentais acreditam ser o rei de todos os vieses, a aversão à perda. O trabalho dos psicólogos Daniel Kahneman e Amos Tversky mostrou que, para a maioria das pessoas, a dor psicológica de perder uma certa quantia de dinheiro é aproximadamente 2 vezes mais poderosa que o prazer de ganhar a mesma quantia. Perder R$100 dói 2 vezes mais do que ganhar R$100 é bom. Isso tem consequências profundas. É por isso que as pessoas se apegam a ações perdedoras por tempo demais. Vender uma ação com prejuízo significa que você tem que admitir que cometeu um erro e tornar essa perda real. A dor emocional é tão grande que muitos investidores preferem se apegar
rezando para que ela volte ao preço que pagaram, o ponto de equilíbrio. Mesmo que toda análise racional sugira que as perspectivas da empresa são terríveis. Eles estão evitando a dor emocional de uma perda. Mas, ao fazer isso, muitas vezes transformam uma pequena perda financeira em uma catastrófica. Por outro lado, a aversão à perda também nos faz vender nossos vencedores cedo demais. Temos um bom ganho em uma ação e o medo de que ele possa desaparecer, o medo de uma perda futura, se torna tão forte que vendemos para garantir o lucro. Nós cortamos nossas próprias flores enquanto regamos nossas ervas daninhas. O investidor racional faria o oposto: deixar os vencedores correrem e cortar os perdedores rapidamente. Mas nossa programação torna isso incrivelmente difícil. Finalmente, neste campo minado psicológico, temos o viés de recência. Essa é a nossa tendência de dar muito peso a eventos recentes e projetá-los indefinidamente no futuro. Se o mercado esteve em alta nos últimos 2 anos, começamos a acreditar que retornos de 2 dígitos são normais e continuarão para sempre. Esquecemos da história das quebras do mercado e ficamos gananciosos. Por outro lado, após uma grande quebra de mercado, como a de 2008, as pessoas ficam aterrorizadas com as ações. Tudo o que conseguem lembrar é da dor recente. Então elas juram nunca mais investir, convencidas de que o mercado nunca se recuperará. Elas acabam deixando o dinheiro parado por anos, perdendo a eventual e muitas vezes poderosa recuperação. Elas estão tomando decisões de 30 anos com base nas informações dos últimos 30 dias. É como tentar dirigir um carro olhando apenas para o espelho retrovisor. Então, como combatemos essas falhas psicológicas? Crosby argumenta que a simples conscientização é o primeiro e mais importante passo. Apenas saber que você é suscetível ao viés de confirmação, excesso de confiança e aversão à perda permite que você crie uma defesa. Você pode começar a questionar seus próprios motivos. Pergunte a si mesmo: estou segurando esta ação porque é uma boa empresa ou porque não quero admitir que estava errado? Ou estou comprando isso por causa de uma pesquisa sólida ou porque tem subido recentemente e eu tenho medo de ficar de fora? A solução mais prática, mais uma vez, é confiar em um processo. Crie uma lista de verificação de investimentos. Antes de comprar qualquer ação, por exemplo, você deve ser capaz de escrever 5 razões claras para comprá-la. E, igualmente importante, 5 condições sob as quais você a venderia. Isso o força a ser objetivo e define sua estratégia de saída antes que as emoções se envolvam. A diversificação também ajuda, pois impede que um único erro, impulsionado por um viés, destrua todo o seu portfólio. Isso nos leva ao terceiro pilar de risco comportamental de Crosby, que ele chama de sócio-investimento. Vimos nossa biologia e nossa psicologia individual, mas não tomamos decisões no vácuo. Somos criaturas profundamente sociais, e o comportamento do grupo tem uma enorme influência sobre nós. A força primária aqui é o instinto de manada. Para nossos ancestrais, ficar com o rebanho era uma questão de vida ou morte. A pessoa que se afastava sozinha era a que era devorada pelo leão. Portanto, temos um instinto poderoso e profundo de fazer o que todo mundo está fazendo. Parece seguro e correto. No mundo dos investimentos, no entanto, a manada está frequentemente correndo na direção errada. Quando todos estão se amontoando em um ativo em alta, geralmente é um sinal de que ele está supervalorizado e uma bolha está se formando. Quando todos estão em pânico e vendendo, muitas vezes é o momento de oportunidade máxima. O fenômeno das ações meme de 2020 e 2021 é um estudo de caso perfeito do efeito manada. Milhões de pessoas, muitas delas novas no mundo dos investimentos, investiram em um punhado de ações não por causa de uma análise profunda de seus fundamentos de negócio, mas porque era um movimento social. Era empolgante,
Era nós contra eles. Havia um poderoso medo de ficar de fora. O FOMO, Fear of Missing Out. Ao ver histórias de pessoas ganhando dinheiro que mudaria suas vidas em questão de dias, a pressão social para se juntar à manada era imensa. Outro aspecto do sócio-investimento é nossa deferência à autoridade, ou o que você poderia chamar de efeito guru. Tendemos a seguir líderes carismáticos e os chamados especialistas, especialmente quando nos sentimos incertos. Um investidor famoso vai à televisão e bate na mesa, dizendo: esta ação é uma compra geacional, e milhões de pessoas correm para seguir o seu conselho sem fazer uma única pesquisa por conta própria. Terceirizamos nosso pensamento porque é mais fácil do que fazer o trabalho duro nós mesmos. A mídia financeira muitas vezes amplia esse problema. Os canais de notícias são projetados para prender sua atenção e fazem isso com manchetes sensacionalistas, previsões ousadas e um senso constante de urgência. O mercado está despencando. Veja o que fazer agora. 5 ações para comprar antes que explodam. Esse ruído constante é projetado para acionar respostas emocionais, medo e ganância, e para encorajar a ação, que é quase sempre inimiga de um bom plano de longo prazo. A solução de Crosby aqui é se tornar um dissidente ponderado. Isso não significa que você deve fazer automaticamente o oposto do que a multidão está fazendo. Isso é apenas outra forma de efeito manada. Ao contrário, em vez disso, significa desenvolver a disciplina para pensar de forma independente. Significa baixar o volume das notícias financeiras e do falatório das redes sociais. Suas decisões de investimento devem ser baseadas em seu próprio plano e pesquisa bem pensados, não no que está em alta no Twitter ou no que algum especialista gritou na TV. Crie uma dieta de informação. Você não precisa verificar seu portfólio todos os dias. Você não precisa acompanhar cada oscilação do mercado. Na verdade, para a maioria dos investidores de longo prazo, quanto menos você olhar, melhor será. Seu foco deve estar em seus próprios objetivos e em seu próprio plano, não na loucura da multidão. Como Warren Buffett disse famosamente: seja medroso quando os outros são gananciosos e ganancioso quando os outros são medrosos. Esta é a essência de vencer as pressões sociais. Finalmente, chegamos ao quarto e último pilar, que une todos os outros: o investimento emocional. Nossa biologia, nossos vieses psicológicos e nosso ambiente social se combinam para criar respostas emocionais poderosas. E quando se trata de investir, 2 emoções reinam supremas: medo e ganância. Esses 2 sentimentos são os motores do ciclo de mercado. A ganância é o que alimenta as bolhas. É a crença inebriante de que você pode ficar rico rapidamente, que desta vez é diferente e que os preços subirão para sempre. A ganância faz você esquecer o risco. É impulsionada pelo excesso de confiança, pelo efeito manada e pela descarga de dopamina de ver o valor de sua conta aumentar. É o que faz as pessoas investirem suas economias de uma vida em um ativo especulativo no auge de seu preço. O medo é o que alimenta as quebras. É o pânico frio que se instala quando o mercado vira. É impulsionado pela aversão à perda e pela resposta de luta ou fuga do cérebro reptiliano. O medo faz você ver risco em todos os lugares, mesmo onde não existe. É o que faz as pessoas venderem todos os seus investimentos de alta qualidade no fundo de uma crise, travando suas perdas e garantindo que perderão a recuperação. A vida de um investidor é uma batalha constante entre a tentação da ganância e o terror do medo. Além desses 2 gigantes, outras emoções também desempenham um papel destrutivo.
Uma das mais insidiosas é o ego. Temos a tendência de atrelar nosso senso de autoestima ao nosso desempenho nos investimentos. Quando nossas ações estão em alta, nos sentimos gênios. Ficamos orgulhosos. Podemos até nos gabar para nossos amigos. Quando nossas ações estão em baixa, nos sentimos um fracasso. Ficamos envergonhados e com vergonha. Essa conexão entre nosso ego e nosso portfólio torna incrivelmente difícil ser racional. Torna difícil admitir um erro e vender um investimento perdedor, porque fazer isso parece um fracasso pessoal. Preferimos nos agarrar a uma má ideia do que ferir nosso ego. Também nos faz perseguir o desempenho, tentando provar o quão inteligentes somos, o que muitas vezes leva a assumir riscos tolos. Até mesmo seu humor geral pode ter um impacto surpreendente. Crosby cita pesquisas que mostram que o mercado de ações tende a ter um desempenho melhor em dias ensolarados do que em dias nublados. Parece ridículo, mas é verdade. Por quê? Porque o sol deixa as pessoas de bom humor, e quando estamos de bom humor, tendemos a ser mais otimistas e mais dispostos a correr riscos. Se você teve um dia ruim no trabalho, é muito mais provável que olhe para uma pequena queda em seu portfólio e a veja como uma catástrofe, potencialmente levando a uma venda em pânico. A solução para o investimento emocional não é se tornar um robô sem sentimentos. Isso é impossível. O objetivo é a regulação emocional. É sobre criar um espaço entre um impulso emocional e uma ação financeira. É sobre reconhecer o sentimento: estou sentindo medo agora, ou estou sentindo ganância, e então escolher deliberadamente seguir seu plano pré-determinado e racional em vez de agir com base nessa emoção. Técnicas simples podem ajudar. Antes de tomar uma decisão importante de compra ou venda, force-se a esperar 24 horas. Esse período de esfriamento pode permitir que a tempestade emocional inicial passe. Manter um diário de suas decisões de investimento, incluindo as emoções que você está sentindo no momento, também pode ser uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento. Ajuda você a ver seus próprios padrões e aprender com seus erros emocionais. Então, depois de navegar pelos campos minados de nossos cérebros, nossa biologia, nossa psicologia, nossos instintos sociais e nossas emoções, qual é a lição final de um investidor comportamental? Tudo se resume a uma ideia central. Você deve priorizar um bom processo em vez de tentar fazer boas previsões. Você não pode prever para onde o mercado vai amanhã, no próximo mês ou no próximo ano. Ninguém pode consistentemente. Você também não pode mudar fundamentalmente a fiação do seu próprio cérebro. Você sempre será suscetível a essas armadilhas comportamentais. Tentar vencer o mercado por meio de intelecto superior ou previsão é um jogo de perdedor. Tentar vencer sua própria natureza por pura força de vontade tem a mesma probabilidade de falhar. O jogo vencedor é criar um processo de investimento robusto, baseado em regras e repetível, projetado especificamente para protegê-lo de si mesmo. Esse processo se torna seu escudo contra emoções e vieses. É o navio que você constrói em águas calmas que o levará com segurança através das tempestades inevitáveis. Como é esse processo? Crosby oferece o que ele chama de seus 10 mandamentos da gestão comportamental, mas podemos destilá-los em alguns princípios centrais. Primeiro, controle apenas o que você pode controlar. Você não pode controlar os retornos do mercado de ações ou a economia global. Preocupar-se com essas coisas é um desperdício de energia. Mas você pode controlar sua taxa de poupança, a quantidade de dinheiro que você está guardando consistentemente. Você pode controlar sua alocação de ativos,
a mistura de ações, títulos e outros ativos que possui. Você pode controlar seus custos escolhendo investimentos de baixa taxa. E o mais importante, você pode controlar seu próprio comportamento. Concentre sua energia aqui. Segundo, automatize seu comportamento. Este é talvez o truque comportamental mais poderoso que existe. Configure transferências mensais automáticas de sua conta bancária para a sua conta de investimentos. Essa estratégia, conhecida como preço médio, força você a comprar mais ações quando os preços estão baixos e menos ações quando os preços estão altos. Mais importante, ela tira suas emoções, seus vieses e suas tentações de acertar o tempo do mercado completamente da equação. Sua riqueza se constrói no piloto automático, imune aos seus sentimentos. Terceiro, pense em termos de probabilidades, não de certezas. Não existe coisa certa em investimentos. Todo investimento carrega uma gama de resultados possíveis. Uma ótima empresa pode ser um péssimo investimento se você pagar um preço muito alto por ela. Uma empresa em dificuldades pode ser um ótimo investimento se suas perspectivas de recuperação forem melhores do que o mercado acredita. Aprenda a pensar como um jogador profissional, pesando as probabilidades e os potenciais retornos, em vez de procurar por uma bola de cristal. A aplicação prática disso é a diversificação. Não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Finalmente, a pedra angular de um bom processo é a humildade. O mercado é um professor poderoso e que ensina a humildade. Reconheça que você cometerá erros. Reconheça que você não sabe tudo. Esteja disposto a aprender, adaptar-se e mudar de ideia quando os fatos mudarem. Um investidor que não é humilde é um investidor que está prestes a aprender uma lição muito cara. No final, a mensagem de Daniel Crosby é ao mesmo tempo séria e empoderadora. É sério perceber que nossas próprias mentes estão programadas contra nós quando se trata de investir. Somos nossos piores inimigos, mas é empoderador porque nos dá um caminho claro a seguir. O sucesso nos investimentos não é sobre ser a pessoa mais inteligente da sala. É sobre ser o mais disciplinado. É uma batalha contra seus piores instintos e é uma batalha que você pode vencer. Ao entender essas armadilhas comportamentais, podemos construir os sistemas e processos necessários para contorná-las. Ao fazer isso, você pode passar de ser o maior passivo do seu portfólio para o seu ativo mais firme e confiável. E esse é o verdadeiro caminho para o sucesso financeiro a longo prazo.